O caos mental que você sente não é desorganização. É você partido em pedaços que não se comunicam entre si. Esse caos não é bagunça, não é falta de foco, não tem nada a ver com você anotar as informações na agenda ou, de repente, fazer um curso de técnicas de produtividade. Na verdade, esse caos mental que você está vivendo, ele é o estágio final de um processo de fragmentação do seu eu. E eu vou te explicar como é que isso acontece e como você chegou até aqui. Ao nascer, você é uma unidade. Tudo está integrado. Corpo, mente, emoções, energia, espírito. Só que com o passar do tempo, você vai se desintegrando. E eu vou te explicar como é que isso acontece. Por exemplo, uma criança de 3 anos, ela não finge que está feliz quando ela está triste. Não sorri quando ela sente raiva. Ela não diz que está tudo bem quando as coisas estão erradas. Ela simplesmente é aquilo que ela está sentindo naquele momento. Sem máscara e sem filtro social. A criança ela é muito pura nas suas emoções. Só que ao longo da vida, ela vai recebendo mensagens claras de como ela deve se comportar nos ambientes sociais. Ou seja, quais as partes são aceitáveis e quais devem ser escondidas. Daí, conforme essa criança vai crescendo, o que ela ouve? Que menina bonita não faz birra, que quando ela está com raiva não é assim que as moças se comportam, quando ela quer algo diferente da família, ela ouve. Depois você entende, agora você só obedece. E aos poucos, essa criança ela vai criando compartimentos internos, onde ela vai guardando partes de si para não incomodar, para ser aceita, para deixar os outros felizes. E ela vai construindo versões aceitáveis de si mesma, para cada contexto diferente da vida, entende? Daí você cresce, vira adulta e passa a representar esses papéis na sua vida. É a filha, é a irmã, é a esposa, é a mãe, é a profissional, é a mulher que você mesma é. Só que essa mãe que você se tornou não pode demonstrar exaustão. Por quê? Porque mãe tem que estar sempre disponível, tem que ser sempre paciente, amorosa. Então você engole o cansaço, força o sorriso e atende mais uma demanda. A esposa que você se tornou não pode demonstrar raiva, frustração, porque esposa dedicada não reclama. Só acolhe e compreende. A profissional que você se tornou não pode demonstrar vulnerabilidade, porque mulher no mercado de trabalho já enfrenta desconfiança o suficiente. A filha que você se tornou não pode decepcionar, porque boa filha nunca contraria aquilo que os pais desejam. Não questiona o que a família coloca. E daí o que acontece quando você passa décadas suprimindo esses pedaços inteiros de quem você é? Uma fragmentação completa. Cada papel que você vive é como se estivesse isolado dentro de você. Não tem uma comunicação entre eles. E daí a sua mente ela entra em colapso porque ela tenta administrar todas essas partes de uma única vez, ao mesmo tempo. É isso que traz esse caos mental. Esse caos que você sente é o seu corpo no modo de sobrevivência permanente. Funciona assim. O corpo humano ele tem um sistema interno que foi desenvolvido para nos proteger dos perigos. Quando estamos numa situação de verdadeira ameaça, esse sistema ele é acionado imediatamente. O coração acelera, a respiração fica rápida, todos os sentidos eles ficam em alerta máximo. Tudo que não é essencial é desligado temporariamente, porque aqui a ordem é lutar ou fugir. E daí o seu corpo ele entra no modo de sobrevivência onde só uma coisa importa: sobreviver aos próximos segundos. E quando o perigo passa, esse sistema ele desliga automaticamente. E você pode voltar a viver de forma plena. O problema é que esse mecanismo foi feito para atuar em momentos pontuais, quando realmente existe um perigo. Não para ficar ligado o tempo inteiro, por meses, anos seguidos. Mas é exatamente isso que acontece quando você vive a autoanulação crônica. Quando você passa décadas ignorando as suas necessidades, reprimindo as suas emoções, negando os seus limites. Esse sistema interno de proteção, ele interpreta que o que você está vivendo é uma situação de ameaça constante, que você realmente está em perigo. Só que não é um perigo externo, é um perigo interno de autodestruição. Você está se matando aos poucos para sustentar uma vida que não é sua. E o corpo sabe disso antes da sua mente processar e aceitar. Aí, ele mantém esse sistema de alerta ligado o tempo todo. Você começa a ter sintomas físicos. A insônia aparece porque a sua mente não consegue desligar e descansar de verdade. Mesmo quando você está exausta na cama, a mente continua acelerada. Você continua com 1000 pensamentos. Fica repassando tudo que você fez, tudo que ainda precisa fazer, tudo que não deu certo, tudo que você ainda tem de expectativa para que dê certo nos próximos dias. Ou seja, você fica com a cabeça pesada, confusa, não consegue parar de pensar e esquece coisas simples. Você perde o fio da meada. E isso acontece porque o seu cérebro está funcionando tanto nesse modo permanente de perigo, ele perde a capacidade de funcionar plenamente. Nesse estado, o que ele vai processar? Somente aquilo que é urgente e imediato. Ele não tem energia para criatividade, para planejamento, para memória eficiente, para raciocínio complexo. E é por isso que você sente dificuldade em tomar decisões. Que na sua cabeça tudo é prioridade ao mesmo tempo. E daí o cérebro ele simplesmente trava. Você fica paralisado diante de escolhas que deveriam ser simples. Só que cada decisão ela exige energia. Só que você não tem mais essa energia porque você está exausta. Seu corpo ele está implorando para você parar, mas você continua forçando. E daí vem a parte que ninguém fala. Esse estado de caos mental ele não se resolve só com descanso
descanso físico. Não resolve você passando um final de semana no spa ou tirando uma semaninha de férias. Porque a raiz do problema não é física, é uma dissociação existencial, porque você passou muito tempo vivendo no piloto automático, cumprindo demandas externas e sustentando as expectativas alheias. Você fez tanto disso que você perdeu conexão com a sua bússola interna. Você já não sabe mais aquilo que você quer, o que você gosta, quem você é. Você já não sabe mais o que você sente de verdade. E quando você perde essa referência interna, o mundo externo ele vira um bombardeio de informações. Sua mente já não consegue mais filtrar. E daí tudo parece importante, tudo parece urgente, tudo parece que precisa ser resolvido agora, tudo vira demanda, porque você não tem mais aquele filtro interno que consegue avaliar. Isso é meu, isso é do outro. Isso importa, isso não importa. E sem esse filtro, a sua cabeça ela vira um depósito da demanda dos outros, onde todo mundo joga tudo em cima de você. Sem organização, sem sentido, sem hierarquia. E você acaba carregando as expectativas que não são suas, responsabilidades que também não são suas. Obviamente que você não vai dar conta. E daí o que vai acontecer? Vem mais sobrecarga, mais autocrítica, mais culpa e mais sensação de fracasso. Tem mais uma camada que eu preciso te dizer. É a realidade nua e crua que ninguém fala também. Essa confusão mental, esse caos mental, ele está te protegendo, ele serve como proteção. Porque se você parar de verdade, você vai ser obrigada a olhar para dentro, entrar em contato com as suas emoções, com os seus sentimentos, e talvez você não queira fazer isso agora. Talvez você esteja num trabalho que não faz mais sentido. Que a relação com a sua família é tóxica, baseada em culpa e obrigação, não em amor genuíno. Vai ter que encarar que você está presa a vínculos que não te nutrem mais, que sugam a sua energia. Você vai ter que reconhecer que você está sustentando uma versão sua que não é quem você é de verdade, só para não decepcionar os outros. Vai ter que sentir o vazio que você disfarçou se ocupando constantemente. E isso dói demais. Então, esse caos mental, ele funciona como uma cortina de fumaça, porque enquanto a sua cabeça está acelerada, resolvendo 1000 coisas ao mesmo tempo, você não precisa parar para sentir. Não precisa enfrentar, não precisa escolher. Continua empurrando as coisas com a barriga, entende? Você vai fingindo que está tudo bem. Só que vai chegar uma hora que o seu corpo ele vai te obrigar a parar. Ele vai gritar. E talvez ele faça isso de uma forma muito drástica. Então, antes que isso aconteça, eu vou te trazer agora uma ferramenta prática para você começar a reverter esse processo. Eu quero que você pegue aquele caderninho mágico e a caneta. E durante 10 minutos você vai colocar nesse caderno tudo aquilo que está na sua cabeça. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo, tá? E é sem filtro, sem julgamento, sem usar o seu lado racional. Na folha você vai escrever tudo que está na sua cabeça na ordem que for vindo. Pode ser que você se lembre das contas que você tem que pagar, da consulta médica que você tem que agendar, da sua mãe que está cobrando uma visita, do seu trabalho que está travado, da roupa que precisa lavar, da angústia que você está sentindo, do medo do futuro, da raiva que está guardada, da decisão que você está adiando. E é tudo junto e misturado mesmo, porque é assim que está na sua cabeça. Então, não tenta organizar enquanto você escreve. Só escreve. E quando você terminar de escrever, você vai olhar para essa lista e vai fazer uma coisa que talvez você não faça há muito tempo. Você vai escolher. Presta atenção no que eu vou dizer. Você vai escolher 3 coisas dessa lista inteira que você realmente quer olhar agora. Porque aqui o ponto crucial não é para você olhar para as 3 escolhas mais urgentes, para as 3 escolhas que o mundo está te cobrando. São as 3 coisas que você sente aqui no fundo do seu coração que você precisa fazer agora. Sem medo de julgamento, sem se importar com o que os outros vão falar. Fundamental aqui é que seja importante para você, não para os outros, entende? E o resto da lista vai ficar ali no caderno por enquanto. A partir do momento que você põe no caderno, já não fica ocupando o espaço mental dentro de você, entende? Esse exercício, por mais simples que ele seja, ele é extremamente poderoso e ele faz 2 coisas por você. Primeiro, ele vai te tirar desse caos mental, porque ele está colocando no concreto, no papel, aquilo que estava na sua cabeça. E aqui você vai poder olhar literalmente para todas as coisas e resolvê-las de acordo com as suas possibilidades. Segundo e o mais importante, esse exercício ele vai te obrigar a exercitar um músculo que faz tempo que você não exercita, que é o músculo da escolha. Porque você passou tanto tempo reagindo às demandas externas e se esqueceu como é escolher a partir de dentro, não a partir do externo. E reaprender a escolher é essencial para você sair do caos e voltar aqui, ó, para dentro de você mesma. Mas é claro que eu preciso ser muito honesta. Esse exercício, ele vai te dar um alívio imediato. Ele vai organizar as coisas de forma imediata, mas ele não vai resolver a raiz do problema. Porque a raiz do problema, ela não está na lista de tarefas que você está carregando. Na verdade, a raiz do problema, ela está nas décadas de autoanulação que você tem vivido, nas crenças que você herdou e que precisam ser ressignificadas. Os padrões que você repete sem perceber, porque foram ensinados desde que você era pequena demais para questionar. Está no seu corpo que guarda décadas de tensão, de raiva, de vontades reprimidas e de nãos que nunca foram ditos. É claro que essa raiz não dá para tratar num simples exercício de papel, não é verdade? Essa raiz, ela exige um trabalho profundo, continuado e de comprometimento. Exige que você olhe para as partes suas que foram deixadas para trás e faça esse resgate. Exige que você sinta a dor que você veio evitando há anos. Exige você enfrentar as verdades sobre os seus relacionamentos, seu trabalho, sobre quem você é, sobre as suas escolhas. E exige, é óbvio, que você tome decisões que talvez sejam difíceis e que você vem adiando há anos. Então lembre-se, o
caos mental que você sente, ele não é seu inimigo. É um mensageiro que está avisando que tem algo muito profundo dentro de você que está pedindo a sua atenção. Está gritando que não aguenta mais viver sufocado. E para isso você precisa parar de se contentar em sobreviver. E você precisa decidir aprender a viver novamente, de verdade. Então eu te pergunto, quanto da sua vida você ainda vai perder antes de parar e fazer aquilo que precisa ser feito?